Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sextou com Física, tá bom? Para a gente continuar falando sobre aquela parte que vocês mais gostam, na matéria que vocês preferem. Eu tenho certeza que é a matéria favorita de todo mundo. Claro, não poderia ser diferente. Teria que ser a Física, certo? Hoje a gente vai dar início ao último conteúdo do primeiro ano, bacana? Os finalmente aí do primeiro ano, estamos chegando ao final, nossa reta dos finalmente. E nosso último assunto do primeiro ano é a parte de hidrostática, certo? A gente dá início a essa parte aí, que é uma parte que comenta 3 teoremas, tá bom? De 3 grandes cientistas que participaram do desenvolvimento dessa tecnologia, né? Dessa parte científica aí. Hidrostática, o primeiro nome já fala dela, né? Hidro significa água, estática significa parada. Então, hidrostática é basicamente o estudo da água parada, tá bom? Existe uma outra variação dela, que é a hidrodinâmica, que é o estudo da água em movimento. Só que quando eu falo água, o nome hidro automaticamente te relaciona à água, tá bom? Hidráulica, por exemplo, te relaciona sempre a isso. Porém, quando eu falo de hidro, eu não estou falando de água em si, tá bom? Eu estou falando de fluidos em geral, tá bom? E isso é uma ideia importante para que você possa entender. Fluido, o que é fluido? Fluido é tudo aquilo que não está no estado gasoso, tudo aquilo que não está no estado sólido, ou seja, tudo que é líquido e gasoso, tá bom? Isso é um fluido. E quando eu falo de estática, eu estou falando de fluidos parados. Quando eu falo de hidrodinâmica, eu estou falando de movimento de fluidos, tá bom? Existe essa diferença aí. Só que a gente, em muitas das questões, vai trabalhar com a água, que eu acho que é o principal fluido que a gente pode relacionar, né? Aquele que a gente pode ter como um fluido padrão para a gente poder ter uma ideia. Apesar da atmosfera, o ar que a gente respira aqui, também ser um fluido. Mas a gente vai pegar a água porque aí é uma composição que está bem presente no nosso planeta, todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe trabalhar com ela, todo mundo sabe as principais características dela também. Beleza? Então, a gente começa hoje essa parte de hidrostática. Quando a gente fala de hidrostática, a gente está falando de 3 grandes cientistas que comprometeram essa ciência, né? A gente está falando de Arquimedes, Pascal, tá bom? E Stevin. São os 3 cientistas principais que trabalharam nessa parte de hidrostática. Claro, existe uma infinidade deles que trabalham nessa parte. Cientistas que não foram formuladores de postulados ou de equações, mas com certeza deram ideia e sua contribuição a esse estudo. Porém, esses 3 se destacaram e são eles 3 que a gente vai estudar. Mas, na aula de hoje, quando a gente fala de hidrostática, a gente está falando sobre o começo de tudo. Vamos começar a falar de tudo. Existem 2 conceitos principais que são essenciais para você entender hidrostática, que são pressão e densidade. E a nossa aula de hoje é voltada justamente a esses 2 conceitos iniciais. Você entendeu o que é uma pressão, o que é uma pressão atmosférica, o que é uma pressão da água, entendeu o que é uma pressão de vários sentidos, e densidade, a diferença entre densidade e a massa específica, o que é uma coisa mais densa, menos densa, como é que elas se comportam dentro do sistema, tá bom? Então, vem comigo, que hoje a gente tem muita coisa para conversar. Nosso objeto de conhecimento hoje é a hidrostática, conceitos de pressão e densidade e massa específica. A gente tem 2 objetivos principais hoje. Conhecer o conceito de pressão e suas unidades em relação entre elas e diferenciar densidade de massa específica. E claro que a gente não pode deixar de fazer as nossas queridas questões para você entender como é que isso cairia numa prova, no vestibular, para que você possa ter essa base aí. Bacana? Então, vamos em diante. Hidrostática. Em física, um corpo pode se encontrar em equilíbrio em 2 situações. Na primeira, o corpo está livre de forças atuantes. Neste caso, o equilíbrio é denominado estático. E o corpo se encontra em repouso. Já no segundo, o corpo está sob a ação de uma ou mais forças. Nesse caso, o equilíbrio é denominado dinâmico. E o corpo se encontra em MRU, movimento retilíneo uniforme, tá bom? Nesse caso, a força que atua sobre esse corpo será nula. Olha a nossa primeira ideia aí de hidrostática. Quando eu falo de hidrostática, o que é que eu estou dizendo aqui? Estou falando de fluidos, olha, vários líquidos dentro desses recipientes, e eles estão em repouso. Isso vai ter uma série de características para a gente possa entender como é que vai funcionar cada um deles, ok?
Hidrostática. A hidrostática é a área da física dedicada ao estudo de fluidos que se encontram em equilíbrio, seja ele estático ou dinâmico. Ou seja, o fluido ele pode estar completamente parado ou pode estar em MRU, que é justamente aquela diferença de repouso que você tem. Hidrostática, quando você fala de movimento, e quando você fala de repouso absoluto, né? Quando o cara não tem nenhum tipo de velocidade aplicada ao sistema. A hidrostática ganhou esse nome devido aos primeiros estudos relacionados a tal assunto estarem ligados com a água. O estudo da hidrostática é baseado nos seguintes conceitos. Vamos lá. Que conceitos são esses e por que eles são importantes? Bom, existem dois conceitos principais que você não pode deixar de dominar. Fluido e viscosidade. O que é um fluido? Fluido é uma substância que pode fluir. Em outras palavras, essa substância pode escoar. Okay? O termo fluido inclui os líquidos e os gases, sendo que o líquido oferece uma resistência a certa compressão, enquanto os gases são facilmente compressíveis, tá bom? Por quê? Por causa do grau de agregação das moléculas. É muito difícil tu segurar um líquido, por exemplo. É possível? Se você botar uma gota de água na palma da sua mão e administrar ela, você está segurando um líquido. Mas é muito difícil, por exemplo, você agarrar um líquido, coisas do tipo. No gás é bem mais fácil, né? Pode ser de um balão, coisa do tipo, então você pode comprimir ou expandir esse cara muito facilmente. Dessa forma, são enumeradas abaixo algumas das principais características associadas aos fluidos. Viscosidade é a primeira característica dos líquidos, de forma que diferentes líquidos apresentam diferentes viscosidades. Então, viscosidade é uma coisa que é do próprio líquido, tá bom? É uma coisa que é feita do material do próprio líquido. Então, vai depender da composição daquele líquido que você está estudando. Como exemplo, a água apresenta uma viscosidade mais baixa que o óleo. Isso é, escoa com maior facilidade quando comparada ao óleo. Então, quanto mais difícil o líquido fluir ou o líquido escoar, mais viscoso aquele líquido é considerado. E pressão. Pressão é uma grandeza escalar definida como o módulo da força aplicada devida a uma unidade de área. A unidade de pressão no sistema internacional é o Pascal, que é simbolizado por PA. Primeira coisa que é importante você lembrar. Que equivale à aplicação de uma força de 1 newton em uma área de 1 metro quadrado. Então, newton por 1 metro quadrado. A definição de pressão é comumente utilizada para descrever a influência de comportamentos nos fluidos, como gases e líquidos, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que ter ideia é pressão. Pressão é medida em Pascal e é justamente a força aplicada em uma determinada área. Resumozinho básico sobre pressão, 4 coisas que tu não pode deixar de saber sobre pressão. Primeiro, pressão é definida pela razão entre a força aplicada sobre o tamanho da sua superfície de contato. Pressão hidrostática é o nome dado à pressão produzida por um determinado fluido em equilíbrio estático, ou seja, repouso. A unidade de pressão no Sistema Internacional do SI é o Pascal, que é equivalente à aplicação de uma força de 1 newton por 1 metro quadrado. Pressão absoluta é o nome dado à soma das pressões hidrostáticas, como pressão atmosférica, tá bom? Então, a gente tem essas 4 características principais, beleza? Olha aqui, vamos falar um pouquinho sobre a pressão. E aí, eu tenho essa ideia inicial sobre pressão. Imagina que você tem uma placa, tá bom? Imagina que você tem uma placa. E sobre ela, você aplica uma força. Começar por essa placa roxa aqui, depois a gente vai para aquela branquinha ali. Você aplicou uma força. Essa força agiu em uma determinada área. Então, isso é pressão. Pressão é igual a força sobre a área. Bom? Onde F é o valor da minha força aplicada, que é graduada em newtons. E S é a minha área, bom? Que é graduada em metros quadrados. Isso é 1 newton por 1 metro quadrado é igual a 1 pascal, que é justamente essa minha pressão, tá bom? Essa pressão
é dada em quê? É dada em Pascal. PA. Bacaninha? Só essa ideia inicial. Tá. Mas, Matheus, você falou de uma força quando ela é aplicada de cima para baixo. Verdadeiro. Mas, e se a força for inclinada? O que vai acontecer? Bom, se a força for inclinada, ela tem componentes, né? Como a gente já viu. Então, eu tenho um componente vertical, que é em função do cosseno, e eu tenho um componente horizontal, que é em função do seno. Então, existe essa diferença muito grande dos dois. Então, quando eu calculo essa situação, eu tenho que lembrar que essa minha força vertical é igual a F, tá bom? Essa minha força vertical, ou seja, Fy, é igual a F vezes o seno do ângulo alfa. Então, a minha pressão para uma força inclinada é igual a F vezes o seno de alfa sobre a área aplicada, né? A área aí que é simbolizada pela letrinha S. Então, você teria essas duas equações para a pressão. Uma quando a pressão é perpendicular à superfície, ou seja, essa pressão aqui feita tem um valor de 90 graus. E outra quando a angulação existe. Quando a minha angulação existe, eu tenho que levar em consideração apenas a que está no eixo vertical. Por quê? No eixo horizontal, ele não vai fazer força pela placa. Se ele não vai fazer força pelaquela placa, ele não vai ter uma pressão exercida ao sistema. Entenderam a ideia? Pronto, bacaninha. Então, com isso, a gente pode dar alguns exemplos de pressão no sistema. Vamos lá, vamos pegar esses exemplos aqui. Ó, de acordo com o sistema internacional, a unidade de pressão é o Pascal. E 1 Pascal equivale a 1 Newton em 1 metro quadrado. O bloco mostrado na figura acima tem um peso de 1 Newton, abaixo, né? E a área da sua superfície inferior, 1 metro quadrado. Logo, a pressão exercida é 1 Pascal. Então, ele pesa 1 Newton em uma área de 1 metro quadrado. Logo, a pressão que ele vai exercer é igual a 1 Pascal, tá bom? 1 Pascal seria 1 Newton por 1 metro quadrado, ok? E aí a gente chega na ideia de pressão. E a ideia de pressão é muito interessante. Vamos lá. Pressão é uma variável importante em diversas situações. Por exemplo, você já deve ter visto ou usado uma faca que a gente chama de faca cega. O que é essa faca cega? É uma faca que você não consegue serrar, né, cortar a carne com facilidade. Quando a gente amola uma faca, o que é que a gente faz? A gente diminui a sua área de contato. Porque diminuindo a área de contato, a gente aumenta quem? Aumentando a pressão exercida. Bacana? Facilitando o corte. Então, o que acontece quando uma faca cega? Presta atenção. Ó. A faca, quando ela vai cegar, você vai pegar uma faca e vai usar ela. Quando a faca é nova, ela tem um fio de navalha, que a gente chama, bem fino. Ou seja, a parte cortante da faca, ela tem uma área muito pequena. Ela tem uma área pequena. Então, quando você aplica a força na carne, no que você queira cortar, você não precisa botar muita força. Por quê? Como a área é muito pequena, quando a área é muito pequena, você tem a facilidade em cortar aquele objeto. Por quê? A área é muito pequena, então a pressão exercida é muito grande. Se a pressão exercida é muito grande, então logo você não precisa aplicar tanta força, tá bom? Área pequena, alta pressão, força pequena. Mas à medida que você vai usando a faca, né? À medida que você vai usando a faca, ela vai perdendo essa afiação que ela tem, né? Ela vai ficando menos afiada. Então, o que vai acontecer com a faca? A faca, que antes tinha só um pequeno pedacinho de fio de navalha, vai começar a achatar, porque você está usando muito. Então, aquele pedaço que era bem fininho, começa a ficar cada vez mais achatado. E aí, o que vai acontecer? A área vai estar aumentando. Se a área vai estar aumentando, o que acontece? Se a área está aumentando, justamente você está tendo uma perda de pressão. A pressão vai ficando cada vez menor. Então, a força que você vai ter que botar é cada vez maior.
E aí, como é que você amola uma faca? Você apoia ela em um determinado material mais rígido do que ela, e aí vai diminuindo o fio. Ou seja, você está amolando. Quando você está amolando aquela faca ali, por exemplo, você está diminuindo a área de contato. Você está diminuindo a área de contato. É por isso que, por exemplo, o papel. Por que o papel corta? O papel corta porque ele é tão fino, que você não precisa botar muita força para se cortar com ele. Justamente porque ele tem uma área muito pequena, então tem uma pressão muito grande. A mesma ideia para o vidro. O vidro, quando quebra, geralmente ele não quebra de forma uniforme. Então ele tem várias pequenas áreas que vão gerar grandes pressões e assim acabar cortando, né, alguma coisa. Imagina a seguinte situação. Quanto menor for a área de contato entre dois corpos, maior a sua pressão exercida, independente se aumentarmos ou diminuirmos a força aplicada. Imagina lá que você está andando numa obra. Claro, você já deve ter visto que engenheiros, pedreiros, mestres de obras, arquitetos, quando vão visitar obras, eles vão com bota. Por que você tem que usar um sapato de solado grosso, uma bota, por exemplo, quando você vai visitar uma obra, fazer parte de uma obra? Por que você não pode ir de havaiana, de chinelo? Por quê? Lá tem muito material que é resíduo dessa obra. Então, por acaso, pode sobrar um prego ali, virado para cima, que ninguém se atentou. E se você está andando descalço ou com um sapato de solado fino, quando você pisa no prego, o que vai acontecer? O prego vai perfurar a sua mão. O seu pé, desculpa. O prego vai perfurar o seu pé. Então, o que vai acontecer ali? Quando você faz isso, você está tendo uma pequena área, que é justamente a pontinha do prego, exercendo uma grande pressão. Tem a seguinte ideia. Pegue uma caneta. Faça exatamente como eu vou mostrar para você agora. Presta atenção. Pegue uma caneta. Pega uma caneta. Quando você pega essa caneta, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a caneta e vai tirar o bocal dessa caneta. Desboca a caneta aí, ou então bota a pontinha da caneta para fora. Vai segurar a caneta dessa forma aqui, ó, entre os dois dedos. E vai apertar. Pode apertar a caneta aí, os dois dedos, e você vai sentir um incômodo na caneta. Qual é o lado da caneta que vai lhe incomodar? Qual é o lado da caneta que vai começar a doer? É o lado mais pontiagudo, ou seja, é a pontinha da caneta. Esse outro lado é de boas, ele não vai lhe machucar. Por quê? Porque se você comparar a área desse lado maior e a área desse lado menor, você vai ver que a menor área é na ponta. Se a menor área é na ponta, apesar da força ser a mesma, é você segurando dos dois lados, a pressão desse lado é maior, o que acaba aumentando aquela sensação dolorosa, né? Aumentando aquela sensação de você ter esse incômodo aí por causa dessa dor. A mesma coisa acontece com o prego. Ó. Presta atenção aqui no nosso slide, na nossa figura. O prego, quando você pisa nele sozinho, ele machuca, ele perfura o seu pé. Mas existe uma coisa chamada de cama indiana, que é uma brincadeira que os indianos fazem, que tem uma série de pregos, como mostra aqui nessa nossa figura 1. E aí o cara consegue andar, o cara consegue deitar sobre essa cama de pregos e ele não é perfurado. Alguém consegue me dizer por que ele não é perfurado? Gente, é porque como eu estou somando todas as pequenas áreas dos pregos, são várias pequenas áreas juntas, ele vai ter uma área geral muito grande. Se aquela área geral muito grande, né, existe, a pressão nela é muito baixa. Então você consegue andar sobre os pregos sem se perfurar, justamente porque é uma soma de todas as pequenas áreas que dá uma área resultante muito grande. Outro exemplo, patinação no gelo. Se eu te falar que a patinação no gelo não é sobre o gelo, e sim sobre a água. Por quê? Olha a nossa imagem do patinador. Perceba que o patinador, quando ele passa, ele deixa uma série de resíduos, né? Uma espécie de poeirinha que ele deixa ali. Vamos explicar o que acontece. Quando o patinador passa sobre o gelo, ele está usando um patins de lâmina fina.
um patins que tem uma lâmina muito fina ali naquele sistema. Aquela lâmina tem uma lâmina pequena, muito pequena, ou seja, exerce uma grande pressão, já que o corpo de uma pessoa está sobre ele. Quando ele passa sobre o gelo, essa pressão é tão grande que faz com que você tenha ali uma transformação momentânea do gelo em água. E aí o cara consegue deslizar. Então, na verdade verdadeira, o cara não patina sobre o gelo. Ele patina sobre a água, uma fina película de água que se forma, tá bom? Quando o cara passa naquele momento ali. Então, essa ideia que eu quero que vocês tenham sobre pressão. Bom? Manuel Antônio aí, presente na nossa aula. Vamos para cima, que já chega nas questões. Aí fica mais fácil ainda, macho. Pra cá. E uma outra coisa que a gente precisa falar é sobre a pressão atmosférica. O que é essa pressão atmosférica? Bom, acho que você já deve ter visto alguém falar, é o peso da vida que eu carrego nas costas. Bom, essa frase é extremamente verdadeira fisicamente falando. Porque quando você nasce, nesse momento que você está agora, você está carregando um peso muito grande de vários gases que existem na atmosfera. E todos esses gases estão sobre você. Então, é uma série de gases que estão em cima de ti, que estão te pressionando. Isso a gente chama de quê? De pressão atmosférica. A nossa atmosfera toda junta faz com que exista uma coluna de gases. Olha aí. Pressão atmosférica é a pressão exercida pela coluna de gases atmosféricos, beleza? Presentes acima de nós durante todo o tempo. Você não fica sem esses gases, até porque se a atmosfera deixasse de existir, toda a vida no planeta também deixaria, tá bom? A atmosfera terrestre é composta por gases leves, como nitrogênio, maior parte da nossa atmosfera é nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Por isso apresenta uma densidade relativamente baixa. A nível do mar, a densidade é de 1,2 kg por metro cúbico. Um dadozinho que não é tão usado em questões, mas é aquele negócio. Melhor você saber e não precisar, do que você precisar e não saber. Então, qual a densidade da nossa atmosfera? 1,2 gramas por metro cúbico. À medida que nos encontramos mais altos em relação ao nível do mar, a nossa densidade atmosférica tende a cair. E seus gases tornam-se cada vez mais, olha a expressão, como você já ouviu falar, rarefeitos, até uma fronteira de centenas de quilômetros, quando se inicia o vácuo espacial. E aí eu vou dar um exemplozinho sobre pressão atmosférica. Bom, já. A pressão atmosférica, olha aí, a nossa pressão atmosférica a nível do mar foi determinada pela primeira vez pelo físico italiano Evangelista Torricelli, tá bom? Ex-aluno do físico e inventor do barômetro de mercúrio, instrumento utilizado para medir pressão. O também italiano Galileu Galilei. Torricelli aí foi só aluno do Galileu, tá bom? Dois cabas que não gostaram de estudar, não. Para tanto, Torricelli utilizou um tubo cilíndrico de vidro de 1 metro de altura preenchido com mercúrio. Ao verter o conteúdo do tubo em um recipiente cheio de mercúrio, Torricelli percebeu que a altura do líquido dentro do tubo permanecia estática, sempre em 760 milímetros. Dessa forma, definiu que a pressão atmosférica de módulo igual à pressão exercida por 700 milímetros de mercúrio. Então, essa pressão inicial é igual a 700 milímetros de mercúrio, igual a 1 atm. E aí, se você gosta de futebol, você já deve ter visto as seguintes situações. Os jogadores, às vezes, por exemplo, vamos pegar aí um time que joga a nível do mar, geralmente. Flamengo. O Flamengo está aí conquistando tudo, então vamos pegar ele de exemplo. Flamengo, ele é um time do Rio de Janeiro, é um time que joga no seu estádio, o Maracanã, a nível do mar, tá bom? Ou seja, ele está todo o tempo ali a poucos metros de altitude em relação ao mar, tá bom? E aí ele sai daqui para jogar um jogo na altitude, vamos supor ele em Quito, né? Lá no Equador. Lá em Quito, a altitude é de mais de 1 quilômetro. E isso quer dizer o quê? Quando você se move 1 quilômetro na horizontal, não é nada, é pouco. Mas, imagina a seguinte ideia. Daqui de Teresina até Fortaleza é uma distância de 600 quilômetros na horizontal, né? Você não vai subir nem descer. Você vai andar horizontalmente até chegar lá. Ok. A distância daqui de Teresina
até a Estação Internacional Espacial é de um pouco mais de 400 quilômetros. Então, perceba, Fortaleza está mais longe da gente do que a Estação Internacional Espacial. Qual é a diferença? Uma, eu tenho que subir. A outra, eu tenho que me deslocar na horizontal. É muito mais fácil eu me deslocar na horizontal. Por quê? Porque eu não tenho que superar aquelas camadas de gases que existem acima da gente. Então, isso é muito importante, tá bom? Por quê? Para eu superar essas camadas de gases, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gastar um combustível absurdo para subir. E aí eu tenho que ter um aparelho que eu chamo de foguete, que tem uma aerodinâmica compatível com esse movimento e gasta um combustível absurdo para fazer isso. Beleza? Então, isso é uma quebra daquele sistema. E aí, voltando para o Flamengo. O Flamengo saiu daqui para jogar na altitude. Os caras, jogadores do Flamengo, estão acostumados a jogar no nível do mar. Quando eles mudam para uma altitude maior, o que acontece com o ar? Fica mais rarefeito, porque os gases eles são pesados, eles tendem a ficar na parte mais baixa. Então o cara vai subindo e a pressão vai diminuindo. E isso é justamente essa ideia. E aí, que você já deve ter visto, o cara sai daqui para jogar e acaba passando mal porque não consegue respirar direito. Por quê? Porque o cara está acostumado a puxar o ar e vir muito ar. Quando ele expirar, expira muito ar. Quando você está lá na altitude, não é assim. Você expira, o ar que vem é pouco. E aí você solta, você não consegue puxar muito. Porque como é mais rarefeito, você não tem uma diferença de pressão muito grande, muito confortável, né, entre seu pulmão e fora. E aí você puxa pouco. E aí você precisa daquelas máscaras de oxigênio e tudo, aquela situação toda. Bom, avião. Pegar o avião como exemplo. Você entra no avião, a aeromoça fala o seguinte: em caso de despressurização, máscaras cairão do teto. O que isso quer dizer? O avião, gente, ele é pressurizado, tá bom? O avião, ele é pressurizado. O avião, ele tem uma pressão interna maior que a pressão externa, beleza? A pressão dentro do avião é maior do que fora. Por quê? Porque como ele vai subir, geralmente o voo de cruzeiro de um avião é entre 9 e 11 quilômetros de altitude. Como ele vai subir para ficar naquela faixa ali, ele vai estar numa região muito rarefeito. Então, o ser humano como a gente não consegue respirar naquela altitude. A gente ficaria inconsciente. Então, eles precisam pressurizar internamente o avião para deixar a pressão que a gente é acostumado. E a gente consegue respirar normalmente. Se por um acaso teve um problema aí no aparelho que pressuriza, o que vai acontecer? Uma máscara cai do teto e aí você põe aquela máscara no rosto e aí consegue respirar. Porque você está despressurizando, ou seja, você está perdendo o quê? Pressão. Bacana? Submarino é a mesma ideia. Só que a pressão do submarino agora fora é maior do que dentro. Porque tu tem uma coluna de água te amassando. Imagina que tu enche um balde de água, uma lata de vasilha de sorvete. Tu enche de água, consegue levantar ela. Agora tu pega um balde de 3 litros, enche de água, consegue levantar ele. Aí tu pega uma piscina de 4.000 litros, enche ela. Tu vai conseguir levantar? Não vai, tá bom? Porque é muito pesado. E é por isso que acontece aquela sensação quando você entra na piscina. Você entra na piscina, você está mergulhando. Aí você vai nadando para o fundo da piscina. O que é que você vai sentir? A pressão está aumentando. A pressão no seu ouvido é a primeira coisa que você sente. Pressão forte lá. Por quê? Porque tu botou mais água em cima de ti. Aquela água está te amassando, está te pressionando. O submarino é a mesma ideia. No submarino, o que vai acontecer? O cara, ele está a 20 metros, 200 metros, 250 metros de profundidade. Geralmente, a cada 10 metros, tu aumenta uma atmosfera. Então, a 200 metros, o cara tem 20 vezes mais peso do que a gente agora. Então, está te amassando. Lá dentro, tem que ter uma pressurização que seja possível o marinheiro lá, o mergulhador, respirar. Então, a pressão dentro é menor do que a pressão fora. No avião, cena de filme que você já viu aí. Quando o cara abre a porta, tudo que está dentro é jogado para fora, tá bom? Porque a pressão dentro é maior do que a pressão fora, então é empurrado para fora. Submarino seria o contrário. Se tem um furo no casco, a água vai para dentro, porque a pressão de fora é maior que a pressão de dentro. Então empurra para dentro aquela situação ali, tá bom? Você já deve ter passado por isso aonde? Na geladeira. Tem gente, sei que eu faço isso, você também deve fazer, abre a geladeira e fica lá, olhando. Olha de novo. Não vê nada, aí fecha. Quando tu fecha a geladeira, tu lembra. Eita, lembrei que eu fui pegar.
Aí tu vai abrir de novo a geladeira. Só que ela pressurizou lá dentro. O que é que tu vai fazer? Tu vai ter que vencer essa pressão que está lá dentro. O que é que tu bota? Bota mais força. Já perceberam? Fechou a geladeira. E aí, pouco tempo depois, tu quer abrir ela de novo. Aí tu precisa botar uma força muito maior para poder abrir a geladeira. Por quê? A geladeira é uma máquina refrigeradora. Dentro é frio. Quando tu abre a porta, entra ar quente. Entrou ar quente lá dentro, ele vai começar a misturar com ar frio e gerar uma zona de baixa pressão. É isso que acontece, por exemplo, em formação de chuva. E aí, dentro da geladeira, a pressão está menor do que fora, parecido com a submarino. Então, a pressão de fora está empurrando a porta da geladeira. Quando tu vai abrir a porta da geladeira, tu tem que ganhar dessa pressão que está empurrando ela. É por isso que tu bota mais força ali dentro. Entenderam? Essa ideia da pressão? Bacana. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Olha aí. E aí você tem outro tipo de pressão também, que é uma pressão que todos nós temos. Pressão arterial. O que é essa pressão arterial? Pressão arterial é exercida pelo sangue contra as paredes das artérias. Para medirmos pressão arterial, utilizamos um aparelho chamado de esfigmomamômetro, tá bom? Esfigmomanômetro, né? Esse aparelho é capaz de medir as pressões sistólicas e diastólicas, que são respectivamente as pressões de sangue ao sair e ao retornar ao coração. O resultado exibido nos ponteiros ou nos displays do esfigmomanômetro informa a razão entre as pressões produzidas pela contração e pelo relaxamento cardíaco. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a razão dessas pressões considera saudáveis 12/8. Já ouviu aquela expressão? A minha pressão está boa, Matheus, está 12/8. Por quê? Porque ela está a 120 milímetros de mercúrio, pressão sistólica, ou seja, a pressão que sai do coração, tá bom? Aquela pressão sistólica, quando ela sai do coração, por 80 milímetros de mercúrio, que é aquela pressão diastólica, que é a pressão que ele volta para o coração. Então, tu tem as duas pressões, sistólica e diastólica, 12/8, justamente. 120 milímetros de mercúrio e 80 milímetros de mercúrio. Comumente denotado com a pressão 12/8, né? Aí, às vezes, Matheus, minha pressão está 16/10. O que isso quer dizer? Que tua pressão sistólica e tua pressão diastólica estão maiores do que o necessário. Aí tem a sensação de pressão alta. Matheus, minha pressão baixou, estava 8/6. Tua pressão sistólica estava 8, 80 milímetros de mercúrio, e tua diastólica estava 6, 60 milímetros de mercúrio, tá bom? O aumento crônico da pressão arterial é o fato do risco para o surgimento de doenças cardíacas, que são a hipertensão, tá bom? A hipertensão pode surgir em decorrência de fatores como má alimentação, sedentarismo, excesso de peso e obesidade, consumo de bebidas alcoólicas e até mesmo fatores genéticos. Confira aí a tabela da SBC para a determinação na pressão arterial. Você tem aí, ó, você tem a classificação de uma pessoa que tem problema de pressão, tá bom? Você conhece a pressão aí. Normal, menor ou igual a 12/8, né? Você tem a situação de 12/8 ali. Pré-hipertensão é quando o cara está numa sistólica entre 121 e 139, né? 12/1 e 13/9, até 81 e 89, 8/1 e 8/9. Hipertensão estágio 1, 140 a 159, 14 a 15/9, 90 a 99, 9/9, né? Aqui já começa a utilização de medicamentos para poder abaixar essa pressão aí, não forçar tanto teu coração. Estágio 2, 16 até 17, até 17/9 e 10 a 10/9, né? Hipertensão estágio 3, maior do que 18, maior do que 11. Isso aí, pressão, né, em relação à SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tá. E aí, quando a gente para de falar de pressão, a gente pode começar a falar de densidade. E o que é densidade? Densidade é a relação entre a massa de matéria em um determinado volume, tratando-se de uma propriedade específica que considera a razão entre massa e o volume. Então, a densidade nada mais é do que a razão entre massa e volume. E daí eu tenho
o valor da densidade de um corpo, né? Densidade é massa sobre volume. Onde a massa é dada em quilos e o nosso volume é dado em metro cúbico. Então, o que é a densidade? Quilograma por metro cúbico. Ou também a gente pode converter, né? Grama por centímetro cúbico, tá bom? Todos eles são opções aí dentro desse meu sistema. Vai depender do que a questão disser. Se fosse para ter um SI, qual seria? Se fosse não, no SI, qual seria? Quilogramas por metro cúbico, tá bom? Quilogramas por metro cúbico seria a nossa unidade do sistema internacional. A unidade utilizada no sistema internacional para expressar a densidade é o quilograma por metro cúbico. Entretanto, frequentemente, né, a gente utiliza a grandeza em grama por centímetro cúbico, justamente porque é uma coisa que acontece bem aí no nosso sistema, ok? Ou grama por milímetro, também pode ser um sentido aí. Por quê? 1 centímetro cúbico equivale a 1 milímetro. Primeira ideia que você tem que ter. 1 centímetro cúbico equivale aí a 1 milímetro, a 1 ml. Beleza? Como exemplo, observa-se a densidade dos materiais a seguir. Os dois eu tenho água, 1 grama por centímetro cúbico. No primeiro, eu boto um cubo de concreto, no segundo eu boto um cubo de madeira. O cubo de concreto tem uma densidade de 2,4 gramas por centímetro cúbico. O cubo de madeira, ele vai ter uma densidade de 0,5 gramas por centímetro cúbico. Bacana? Como o concreto é mais denso que a água, ele afunda. Como a madeira é mais flutua, porque a densidade da água é menor, ou desculpa, a densidade é menor do que a da água, ele vai flutuar. Então, corpos mais densos afundam no fluido. Corpos menos densos flutuam no fluido ali, tá bom? Essa ideia inicial que a gente tem que ter. Um experimento muito simples que você pode fazer na sua casa é quando você faz um ovo. Pega um ovo aí, retrata esse efeito. É só colocar um ovo de galinha, esse normal aí que você compra, num copo com água. E aí a água está lá. E o ovo vai afundar no recipiente, indicando que o ovo possui uma maior densidade do que a água. Aí, o que é que você faz? Você pega sal de cozinha, começa a jogar na água. Como é uma substância miscível em água, ou seja, ele vai se misturar na água, ele vai começar a deixar a água mais densa. Como a água vai ficando mais densa, chega um ponto onde ela vai ficar mais densa que quem? Que o ovo. Aí o ovo vai começar a fazer o quê? Subir. Então essa mistura de água e sal ficará a maior densidade, fazendo o ovo flutuar. Um exemplo simples aí também, ó, para você saber se o ovo está estragado ou não. Você pega o ovo de galinha lá e põe na água. Se ele afundar, ele está saudável. O ovo de galinha tem que ser mais denso do que a água. Pôs o ovo de galinha na água e ele flutuou, ele boiou, é porque ele está estragado. Alguma coisa aconteceu dentro dele que fez com que a densidade dele aumentasse. E isso não é natural, né? Não é saudável. Então você não consome aquele ovo de galinha, não, joga fora. Porque provavelmente tem alguma doença lá de brinde lhe esperando. Beleza? Tabelas de exemplos de densidade. Tomamos como exemplo 2 materiais, madeira e concreto. Sabemos que 2 kg de madeira tem a mesma massa que 2 kg de concreto. A diferença está no volume ocupado pelos materiais. É preciso um volume maior de madeira, afinal, né, o concreto é mais concentrado. Ou seja, a densidade do concreto é bem maior quando você fala daquele sistema ali. Ok? Vocês têm primeiro essa ideia aí. E aí tem algumas densidades em gramas por centímetro cúbicos que a gente tem que ver. Aço, 7,8, água, 1, chumbo, 11,3, cobre, 8,96, concreto, 2,4, etanol, 0,789. E isso aqui, ó, isso aqui é interessante porque tu pode usar para saber coisa de gasolina, se a gasolina está fraudada ou não, tá bom? No posto de combustível na bomba, tem um medidorzinho de etanol. Se aquele medidor estiver fora do limite dele para cima, significa que tem água naquele negócio ali. Ele tem que ficar no limite do etanol. Se tu bota água no etanol, tem um medidor. O medidor vai começar a fazer o quê? A boiar. Por quê? Porque a água é mais densa. Então ele vai empurrar o etanol para baixo ou para cima e vai fazer com que o nível daquele medidor suba. Aquela gasolina está adulterada, tá bom?
ferro 7,87, gelatina 1,96, glicerina 1,27, leite 1,03, madeira 0,5, mercúrio 13,5, ouro 19,3, platina 21,5, quartzo 2,65. Então tem aí várias densidades legais para a gente só dar uma decorada aí, não precisa saber nada disso não. Qual é que eu preciso saber? O da água. O da água é o principal, tá bom? O do etanol, 0,79. Também é um bom para tu decorar, mas não tem necessidade. Geralmente, quando a questão cobra, ele cobra só a água mesmo, bom? E aí, utilizando como tabela anterior, podemos interpretar a densidade da seguinte forma. 1 centímetro cúbico de chumbo pesa 11,3 gramas. 1 centímetro de água, 1 centímetro cúbico de água, pesa 1 grama. 1 centímetro cúbico de madeira pesa 0,5 gramas. Então, se eu tiver um cubo de chumbo de 1 por 1 por 1, 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro, e eu tiver um cubo de água 1 por 1 por 1, 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, e um de madeira 1 por 1 por 1, 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro, eu vou ver que cada um tem um peso diferenciado, tá bom? Justamente por causa da composição do material, beleza? Era essa ideia que eu queria falar para vocês. Tá. Galerinha, a gente vai chegando ao final da nossa primeira aulinha aqui, tá bom? Falamos sobre pressão, falamos sobre densidade, diferença de pressão no avião, no submarino, na geladeira, pressão atmosférica, pressão submarina, né? Pressão embaixo da água. Falamos sobre densidade, densidade de um corpo sólido, densidade, como é que funciona cada sistema, quando é que ele vai afundar, quando é que ele vai flutuar. Próxima aula, a gente vai terminando densidade, saber o que é densidade linear, uma densidade relativa, tá bom? Diferenciar um pouquinho isso aí. E aí, depois a gente começa as nossas queridas questões, tá bom? Então, intervalozinho rápido para você tomar uma água e ir ao banheiro rapidão, que já já a gente volta com mais física, tá bom? Até já. Tchau!